Olá, pessoal, tudo bom? Então, esse vídeo vai ser sobre a correção da prova de administração estratégica, né, da avaliação semestral, certo? Então, eu vou abrir aqui a prova. Então, aqui, primeira questão, né? Princípios e valores de uma organização é um conjunto de conceitos, filosofias, crenças gerais que a organização respeita e emprega, e ela orienta o processo decisório e as atividades da empresa, independente do seu porte. Está correta essa sentença. Por quê? Porque os princípios e valores, né, ele embasa, né, e orienta o processo decisório. A gente sempre, a organização tem que decidir as suas decisões em cima de seus princípios e valores. Quer dizer, eu sou transparente, então as minhas decisões têm que ser transparentes. Claro que com limite, né, para quem que você tá dependendo do teu cliente, se é para o teu funcionário, se é para o teu cliente, enfim. Por quê? Quando a organização declara seus princípios e valores, ele está afirmando de que como será sua conduta com fornecedores, clientes, acionistas, funcionários, comunidades. Quer dizer, os princípios e valores que vão, né, orientar essa abertura ou não dessa transparência. Então, as duas afirmações estão corretas e uma justifica a outra. Ferramenta elaborada por Kaplan e Norton, que procura fornecer a visão do conjunto de fatores críticos de sucesso. Bom, olha só, se eu já estou falando de Kaplan e Norton, tá lá no material, eu estou falando da BSC, já estou dizendo para que só esses dois carinhas aqui, ó, eu já estou falando que é a BSC, Balance Square, né, que procura fornecer uma visão do conjunto de fatores críticos de sucesso, viabilizando o sistema de controle, que permite analisar dimensões de desempenho, demonstrando, e aqui, ó, gente, para quem fez a atividade semipresencial, que muitos não conseguiram entender dimensões de desempenho, indicadores, tanto no planejamento estratégico, que eu dei todos os passos, lá tinha indicadores, elaborar indicadores, depois Canvas, tem a etapa em que tu tem que definir os indicadores, e Balance Square é basicamente indicadores, e vocês não conseguiram entender. Isso aí é muito, tem que estar muito claro para vocês, o mercado vai cobrar isso de vocês. Terceiro, macroambiente externo é um ambiente mais amplo, genéricos, que estão todas as organizações envolvidas direta ou indiretamente em atividades da organização que pretende estudar. Sim, está correta essa sentença. Por quê? Porque ele é amplo, genérico. Lembram lá, sempre quando eu falo macroambiente, eu estou falando de economia, estou falando de demográfico, ambiental, político, enfim, ele é amplo para qualquer empresa, porque o macroambiente externo é constituído pelos clientes, consumidores, fornecedores, concorrentes. Não, eu estou falando que isso aqui é microambiente, aquilo que está relacionado à minha organização especificamente, né? Então, essa sentença aqui está errada. Então, primeira afirmação verdadeira, segunda falsa. Pedro está fazendo um levantamento dos ambientes para ter subsídios para fazer seu planejamento estratégico. Ao conversar com os seus gerentes, identificou. Aqui também teve bastante gente com algumas dúvidas. Um concorrente irá lançar um novo produto de melhor desempenho que o da empresa. Eles fizeram um levantamento, cada gerente foi dentro da sua área e foram buscar informações para daí, então, fazer esse estudo.
e um disse lá, um concorrente lá lançar um produto novo de melhor desempenho. Seu ambiente interno ou externo? Externo, óbvio. A área comercial levantou um grande potencial de vendas na região sudeste que ainda não foi explorada. Mesmo sendo a área comercial que levantou, e está certo a área comercial levantar isso, ela levantou um fato externo. Aqui, ó, ela levantou uma oportunidade. Ela viu que tem um grande potencial lá em vendas na região sudeste que ainda não foi explorada. Então, é ambiente externo. Mas foi o comercial que fez, claro, alguém dentro da organização tem que fazer, mas é um ambiente externo, é uma oportunidade, não foi ela que criou. E ela não tem gerenciamento sobre isso. Ou ela aproveita a oportunidade ou não. A empresa quitou o financiamento que havia feito passando a uma situação de boa saúde financeira. Olha só, ela quitou o financiamento. Quem quitou o financiamento? A empresa. Quem tinha dinheiro? A empresa. Então, ela é um ambiente interno. Foi ela que decidiu quitar. Ela poderia não querer quitar. Então, ela tinha poder sobre o quitar ou não o financiamento. Ambiente interno. A marca da empresa está entre as 30 mais conhecidas no ramo do Brasil. Essa foi também uma questão que alguns alunos ficaram em dúvida. Pessoal, mesmo que ela seja uma das 30 mais conhecidas no ramo, no Brasil, mesmo que o externo reconheça o externo só reconhece ela porque ela fez alguma ação sobre. Quer dizer, foi pela eficiência do marketing dela, pelo produto de qualidade dela, enfim, foi ela que fez, que se divulgou, foi sendo reconhecida pelos clientes dela para se tornar uma das melhores. Então, foi uma ação do ambiente interno sobre, né, a sua marca, e aí que ela foi reconhecida. Então, a questão correta é opa, pulei aqui, ambiente externo, externo, interno, interno. Helena pretende ampliar seu negócio de materiais ortopédicos abrindo uma loja na cidade vizinha. Para isso, realizou uma pesquisa sobre as quantidades de clínicas de ortopedia, assim como as farmácias da cidade. Identificou que já ocorre um tipo de vendas desse produto e complementou seu diagnóstico com uma pesquisa sobre o índice de idosos e crianças, pois são os que mais sofrem acidentes. Fazendo uma análise sobre a pesquisa, podemos afirmar que a Helena fez uma análise do microambiente externo, já que está relacionado especificamente com o seu negócio. Ah, mas ela foi pesquisar clínicas e farmácias que tem um monte, tem outros que também utilizam essa informação. Beleza, mas é especificamente para ela. Ela não foi pesquisar clínicas de saúde no geral, ela foi fazer pesquisa especificamente no que ela quer trabalhar, que é materiais ortopédicos. Então, ela foi para clínicas ortopédicas. Por que farmácias? Porque farmácias também vendem materiais ortopédicos. E ainda complementou com quantos idosos tem na cidade, quantas crianças tem na cidade. Porque em cima de um estudo, né, mostra que são os que mais sofrem acidentes. Então, ela também está pesquisando sobre o público-alvo dela. Então, ela fez uma pesquisa de microambiente, clientes, tá? Macroambiente, já que são indicadores amplos que atingem a todas as organizações. Não atinge todas as organizações. Veja como que não atinge. O que me adianta eu levantar o número de idosos e crianças se eu tenho uma empresa de confecção de roupas de adultos, de moda jovem? Só aí já mata, né? Aqui, ambiente interno, já que ela está preocupada com as pessoas que irão frequentar, nada a ver, não é que pretende ampliar o seu negócio, mas ter mais para uma outra cidade. Não tem nada a ver com ambiente interno. Ambiente em geral, pois está relacionado tanto para macroambiente como para ambiente interno. Também não, é só ambiente externo e não é macro, é micro.
Fazer acompanhamento, plano de ação é imprescindível. Por quê? Motiva as pessoas a realizarem aquilo que foi traçado como meta. Sim, acompanhar o plano de ação motiva as pessoas a realizarem. Quer dizer, se ninguém olha o teu trabalho, teus resultados, vai chegar uma hora que você assim, tá, por que eu faço isso? Tanto faz, ninguém olha, ninguém sabe. Ou, tanto faz, ele vai entrar num saco todo lá maior e ninguém vai ver a particularidade da minha parte. Não, tu tem que acompanhar até, porque se tiver algum problema, você tem que identificar onde que é o problema. Não está atingindo as metas, né? Sem controle das metas é mais fácil a empresa tomar outro rumo. Com certeza a empresa pode tomar. E a gente vê isso muito. Às vezes tem organizações, vocês podem acompanhar que loja é mais fácil de dar exemplos, né? Às vezes a loja começa com uma coisa, tá certo que tem lojas que começam com um tipo de produto e vai ampliando o seu portfólio ao longo do seu tempo, mas de forma estratégica, ela realmente quer fazer isso, de forma a longo prazo. Mas tem outras que daqui a pouco tá botando mais isso e mais aquilo, e mais aquele outro, daí daqui a pouco tu não sabe para que é aquela organização. Qual é teu foco? Nenhum, né? Por quê? Porque não tinha metas bem específicas. Os objetivos qualificar, e também não tem acompanhamento, né? Os objetivos qualitativos são muito subjetivos, não tem como medir, portanto, seu resultado só pode ser observado no final de um período longo. Errado. Mesmo sendo qualitativo, você tem que criar indicadores para ser medido. Pode não ser indicadores diretos, mas indicadores indiretos que comece, que tenha como dar que represente, né, aquele objetivo qualitativo. E não pode ser só medido a longo, ser observado no final de um longo período. Se não deu certo, não tem mais como buscar, não tem mais como corrigir. Então, essa sentença está errada. O gestor não pode deixar de acompanhar seus objetivos ao longo de sua execução, porque eles precisa verificar se estão de acordo com o traçado e de acordo com os princípios da empresa. Exato. Tem que estar sempre, primeiro, está seguindo o que foi estabelecido? Sim. E está seguindo dentro dos princípios da empresa? Sim. Beleza? Se não, opa, o que está acontecendo? O acompanhamento dos planos objetivo, não objetivo alterar a rota por a variação do ambiente externo, pois seu foco é o ambiente interno, isto é, seu fim para acompanhar quem e como estão fazendo para atingir os objetivos. Errado, acompanhando, não objetivo alterar a reta. Se precisar alterar a reta, a rota, ele vai alterar a rota. Olha o que aconteceu aqui, ó. O nosso exemplo aqui da pandemia, né? Quantos não tiveram que alterar alguma rota? Aí estipulou lá para que vendas tinha que aumentar 30% das vendas. E aí, vai demitir todo mundo porque não aumentou as vendas? Gente, não tem como tu exigir e isso em qualquer área, ó, a área de vestuário, a área de calçados, a área de alimentos, a área, assim, tem que aumentar as vendas. Não é hora de aumentar as vendas. Manter as vendas já é lucro, né? Já é um grande. Então, a gente acompanha os planos e se tiver que alterar a rota por um período, vai ter que alterar devido ao ambiente externo, né? Devido aos efeitos que pode gerar uma alteração no ambiente. Então, a resposta certa era a última aqui, a última no meu, né? De vocês pode variar. O 2 e o 4. Roberto é o dono de uma locadora de vídeos que tem como concorrentes redes de canais fechados, agora tem como seus concorrentes diretos, né? Sky, claro, e agora com a Netflix, com seu custo baixíssimo. Está vendo sua loja
cair o movimento cada vez mais. Como sempre, foi muito focado nas questões de CDs, nunca se preocupou em criar outros serviços junto à locadora, como computadores para jogos, ou até mesmo para uso público. Está com o fluxo de caixa zerado, pois achou que comprando CDs de lançamentos poderiam movimentar a loja, agora tem uma dívida com os distribuidores. Diante desse quadro, qual a estratégia empresarial que o Roberto deveria tomar? Lembro lá das estratégias, né? Que lá, aquele quadrinho lá do SWOT, quando você tem ameaças, oportunidades, você tem pontos fortes e fracos. No caso aqui, ó, o do Roberto, ele tem grandes ameaças. Grandes ameaças aqui, Sky, Netflix, né, que são ambientes externos, que estão influenciando ele. E ele tem pontos fracos muito, muito graves, ele não tem outra fonte de renda senão locação, ele não pulverizou um pouquinho mais, ele, lembra lá que na outra questão, que é você não tem a longo prazo, né, um acréscimo de algumas coisas, ele é o contrário aqui, ele disse assim, não, eu sou ACD, e não estava acompanhando seus indicadores, BSC, né, e acompanhando que estava caindo seu faturamento ao longo do tempo. Qual é a estratégia que ele pode tomar para sair desse sufoco? Cara, sobrevivência. Não tem fazer manutenção, não tem crescimento, desenvolvimento, ele tem que mudar de ramo, mudar completamente, né? Tanto que hoje em dia praticamente não tem mais locadoras, não sei se aqui em Carazinho ainda tem uma, se deve ter uma, mas que com certeza tem outras atividades em paralelo ali, né? Porque morreu, foi substituído por isso aqui, ó, né? Paulo, diretor da empresa Átila Confecções, decidiu fazer o planejamento estratégico este ano utilizando o Canvas. Lembro que Canvas é uma metodologia de planejamento estratégico, não é somente BSC, que BSC está baseado em indicadores, tu utiliza indicadores no teu planejamento estratégico, isso tem que ficar muito claro. Paulo tomou essa decisão depois de realizar um curso sobre planejamento de negócios e entende que essa metodologia é a mais prática e estão utilizando até o momento. Neste curso, Paulo aprendeu que precisa seguir os passos da metodologia, que consiste, e aí que está, só comentando sobre isso, pessoal, quando vocês, dentro lá das empresas de vocês, decidirem, olha, eu vou seguir essa metodologia, ou eu vou seguir essa metodologia, vocês têm que seguir a metodologia, o que vocês definirem, vocês têm que seguir, né, porque se vocês cortarem etapas, vai ficar deficitário o seu planejamento, e ali pode ser um grande problema mais à frente. Então, seguindo Canvas, o que consiste Canva? SP Canvas, quer dizer, planejamento estratégico no modelo Canvas. E aí, gente, eu peguei o texto que estava lá no material que eu entreguei para vocês, né? Descrever as bases estratégico-filosóficas, analisar os ambientes macro e microambientes externos, traçar os objetivos estratégicos, definir as estratégias que serão utilizadas, desenvolver os projetos e descrever os processos de negócio. Bom, nessa sentença aqui, não é a certa. Por quê? Porque quando diz analisar os ambientes, macro e microambiente externo, não é macro e microambiente externo e interno, planejamento estratégico, tem que analisar os dois ambientes, tanto que daí você, depois de analisar os ambientes, você faz SWOT, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Então, essa aqui está errada. Descrever as bases estratégicas, analisar os ambientes interno e externo, daí o externo, sim, micro e macro, traçar os objetivos estratégicos, definir as estratégias que serão utilizadas, desenvolver os projetos e descrever os processos. Essa sentença está correta. Agora, por que a C não está correta?
Porque aqui, ó, diz interno, externo, correto. Traçar os objetivos estratégicos e táticos. Não, aqui você traça os objetivos estratégicos. Definir aí nessa sentença, o que está errado está aqui. Opa. Na sentença D, o que está errado está aqui, ó, traçar os objetivos estratégicos e operacionais. Não, isso são outras etapas. E aqui ainda diz assim, ó, definir as estratégias que serão utilizadas, desenvolver os projetos e descrever os processos de produção. Não, é os processos de negócio, porque o processo de negócio é muito mais amplo, porque se eu estou falando processo de produção, eu só estou dizendo que isso é só indústria. Tá, e se for serviço? E se for comércio? E não é só os processos, opa, não é só os processos, alguns, né, são todos da organização, como é que vai ser o processo financeiro, como é que vai ser de todos, né, e o E, a questão errada, né, dessa sentença é o processo de produção. Então, pessoal, quando vocês têm esse tipo de questão, vocês têm que, mas é tudo parecido, pô, vão buscar lá no material de vocês, porque a prova online tem essa facilidade, você pode pesquisar o conteúdo de vocês, não é uma prova presencial que vocês vão ter que puxar do que vocês estudaram. Aqui era chegar lá, pegar lá o material de vocês, ver a sentença que eu peguei e simplesmente identificar. Mas também vocês podem e devem interpretar, porque se vocês interpretarem isso aqui, aí realmente vocês estão entendendo do conteúdo. O método Canvas recomenda que para definir os objetivos seja utilizado SMART, que nada mais é que também, SMART era aquilo que estava lá no conteúdo. Os objetivos devem ser claros, detalhados e fáceis de entender, que possam ser mensuráveis, serem alcançáveis, relevantes e com um tempo definido. Essa sentença está errada porque os objetivos não precisam ser claros, detalhados. Claros e fáceis de entender. Detalhados, tu vai detalhar lá mais adiante. Aqui, outra sentença que não está correta, porque tem detalhados que se possível ser mensuráveis, sempre tem que ser mensuráveis, sempre tem que permitir ser medido. Os objetivos devem ser claros e fáceis de entender, que se possível serem mensuráveis, então está errado por isso, e o D está errado por quê? Porque, claros e fáceis de entender, que possam ser mensuráveis, serem alcançáveis e irrelevantes. Tem que ser relevantes. E com um tempo definido, como irrelevantes? Se não é relevante, então não é objetivo. Né? Então, a questão era, os objetivos devem ser claros e fáceis, que possam ser mensuráveis, serem alcançáveis, relevantes e com um tempo definido. Na metodologia BSC aponta que uma maneira da organização ter sucesso é através da capacitação dos funcionários para a criatividade e motivação estratégica, e com isso, para atingir os objetivos da organização. Isso principalmente porque atualmente as operações e rotinas repetitivas foram substituídas por rotinas automatizadas, por computadores que desempenham o trabalho com maior eficiência. Sim, essa sentença está certa. Por isso que tu tem que capacitar cada vez mais os teus funcionários, né, para a criatividade e motivação estratégica, porque as rotinas repetitivas estão sendo substituídas por rotinas automatizadas, tudo automatizado, né? Então, aquele funcionário que só sabe apertar parafuso, não pensa, não vai mais servir, porque ele vai ter uma máquina apertando parafuso. Então, ele tem que sempre recebendo mais treinamento, capacitação, para que ele outras funções que ele pense como melhorar aquela máquina que aperta o parafuso.
são as ideias dos funcionários que permitem a melhoria contínua dos processos voltados para atendimento às necessidades dos clientes. Sim, máquina não pensa, gente, são as pessoas. Então, eu tenho que capacitar elas para que elas estejam sempre melhorando os processos para melhor atendimento ao cliente. Oferecer treinamento para desenvolver competências, dar infraestrutura tecnológica, ter um bom clima organizacional, gera satisfação para os funcionários e, com isso, oferece um ambiente propício para retê-los e torná-los mais produtivos. Sim, tu tem que desenvolver as competências, mas tu também tem que oferecer estrutura tecnológica para isso. Como é que você vai querer que ele tenha ideias, melhores ideias, melhore o processo, se tu também não oferece, não dá condições de estrutura para isso? Como também um clima. Como eu sempre digo, num clima onde você tem profissionais, chefias, autocratas, né, que só não são democratas, que não sabem trabalhar em equipe, que só dão ordens, que o funcionário tem que obedecer, não é um ambiente adequado para fazer criação, não é um ambiente para desenvolver ideias, né, melhorias contínuas. Então, tem que ter um ambiente, um clima, né? Como é que você vai querer ter que trabalha em equipe se tu trabalha num clima de concorrência, né? O funcionário que eu quero ver quem é o melhor aqui, quero ver quem é o que... Não, porque eu vou elogiar quem é o bom. Pô, isso não é trabalhar em equipe, porque o resultado é de todos, né? Depende de todos e não só de um. Tu não vai reter se você não tiver esse tipo de condição. Ele não vai ser mais produtivo se tu não... Agora eu fugi, que perdi o... se tu não tem esse tipo de clima. Então, essas 3 sentenças estão corretas. Então, todas as sentenças estão corretas. Então, pessoal, essa aí foi uma prova de 10 questões, a prova valia 4, né? Para quem vai fazer a avaliação final, a prova vai valer 10, não tem mais somatória, ela zera e é 10, né? Vocês têm que, quando vocês forem fazer a prova, vocês têm que ter mais, porque eu vi ali que alguns foram bem mal, e não precisavam ter ido mal se vocês têm o conteúdo para pesquisar. Vocês podem pesquisar o conteúdo, não chutem, gente, não chutem. É um semestre inteiro. Leem o material antes de fazer a prova. Não, eu não vou ler, daí eu pesquiso, daí tu não sabe aonde pesquisar, né? Então, leem o material antes, depois abrem a prova e tem esse material aberto. Pesquisem, tenham certeza naquilo que vocês vão responder, né? Não era uma prova difícil, ali seria uma prova presencial. Eu não botei graus de dificuldade por serem uma pesquisa, porque vocês poderiam pesquisar. Então, assim, tá mostrando que tem muita gente que não tá estudando, gente. Não é porque é EAD, você não precisa estudar, tem que estudar. E assim, mas por que tem que estudar? Gente, vocês estão fazendo um curso superior, esse conteúdo é para vocês crescerem profissionalmente, é para vocês estarem lá no mercado de trabalho e vocês saberem aplicar as coisas, né? É para vocês serem um diferencial. E se vocês desenvolverem, estudarem, entenderem, criarem isso como conhecimento, vocês estão desenvolvendo qual das habilidades? As habilidades conceituais. Vocês vão melhorar o raciocínio de vocês. Não pensem só em tirar nota para passar, mas pensem em estudar para entender. Vocês não são qualquer um, vocês são
vocês são pessoas que estão fazendo uma graduação para cada vez ser melhor e ser diferenciado nesse mercado, tá? Então, assim, quem já com a AS aprovou, né? Então, boas férias. Nos vemos no dia 27 de julho, que quando nós retomamos as aulas, né? E quem vai fazer a prova final, tem uma lida no material, que vocês precisam se apropriar do conteúdo para depois, então, fazer a prova, certo? E na questão da BSC, foi o último conteúdo, gente, não confundo, era perspectivas assim, ó, eu fiquei chocada, que não conseguiram entender, eu ainda botei lá na atividade, semipresencial, assim, pelo menos um indicador, mas nem indicador, mas nem, assim, ó, eu não, e ainda na última lâmina lá da aula, estava falando sobre os indicadores bem direitinho, é porque não leram o material. Estão com dúvidas sobre o conteúdo, façam contato, né? O nosso contato agora, infelizmente, é via virtual, mas façam. Tem gente que me manda pelo WhatsApp, tem gente que me manda pelo e-mail aqui do próprio ambiente aula e eu respondo. Então, assim, mas eu não tenho como adivinhar qual é a dificuldade de vocês. Vocês podem falar com o professor, certo? Então, pessoal, é isso. Esse é o feedback da AS, né? Enfim, junto com as outras atividades. E para quem, então, já está passado, bom descanso. E a gente se vê lá na prova final semana que vem. Tchau.